Olá pessoal, tudo bem? Nossa série já conhecida, né? Treino em Foco, análise muscular dos exercícios. Então nós criamos um passo a passo, executamos esse passo a passo e tentamos mostrar para você, ao usar o passo a passo, como identificar a musculatura básica envolvida nos exercícios. E para isso, eu e o Caio temos usado a estratégia de demonstrar, bloquear movimento, fazer variações de movimento para que torne isso mais ilustrativo aqui na videoaula e que você consiga entender melhor. Hoje nós vamos mostrar o exercício de remada no crossover usando a polia baixa e o exercício de remada, que a musculatura envolvida é muito parecida ou basicamente a mesma, de fazendo com peso livre. Só que o peso livre, pela questão da estabilização um pouco mais exigida, dá uma intensidade um pouco maior. Mas, basicamente, o que nós vamos discutir hoje aqui, para a remada na polia baixa, é a mesma executada com peso livre. Lembrando para você que se você está gostando dessa videoaula e das demais videoaulas do Treino em Foco, curta aí o nosso canal, compartilhe as nossas videoaulas, promova e divulgue essa informação para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos, às videoaulas que nós estamos passando, então possam ter acesso a esse conteúdo e possam aplicar e qualificar os seus trabalhos em outras dimensões, seus amigos, seus companheiros aí, colegas, talvez de faculdade, acadêmicos, né? E também não esqueçam de ativar no sininho as notificações, porque ao ativar o sininho aí no canal do YouTube, você vai ter uma notificação toda vez que nós lançarmos um vídeo novo dessa série ou qualquer outra série, mas do canal Treino em Foco, você vai ser comunicado sobre isso, tá ok, pessoal? Então logo depois da vinheta nós vamos fazer a análise do exercício. Bom, como eu disse anteriormente, nós vamos trabalhar com a remada, pode ir lá, Caio. A remada na polia abaixo, o Caio primeiro vai demonstrar o exercício, vai mostrar para nós aqui a execução, pode ir lá, Caio. Então essa é a execução básica do exercício e nós vamos começar a fazer uma análise. O primeiro ponto da análise é a estabilização corporal para o Caio executar esse exercício. Nós percebemos que existe um afastamento lateral dos pés para estabilizar, uma semiflexão do joelho também buscando a estabilização, a coluna vertebral está estável, o corpo está estável e nós conseguimos perceber que movimentação é glenumeral em abdução, né? Há uma abdução glenumeral e obviamente aí as escápulas também, pode ir lá, Caio. Há um movimento de rotação superior concêntrico, né? Rotação superior e rotação inferior excêntrico durante a execução desse exercício. Ok, Caio relaxou, põe um pouco menos peso aí, senão o Caio não vai deixar eu terminar as gravações, porque ele vai fadigar antes de nós concluirmos as gravações. Baixou um pouco aí? Então tá tranquilo. Bom, galera, agora nós vamos começar a analisar. Então, a estabilização corporal foi verificada, o Caio tem uma estabilização lateral pelos pés e uma antero-posterior, principalmente pronunciada pela semiflexão do joelho. Essa semiflexão do joelho permite uma boa estabilização antero-posterior. E agora nós vamos passar a entender a resistência. Vai lá, Caio, vou mostrar aqui rapidinho a resistência, pessoal. E como nós já vimos, quem está seguindo a série já sabe, a resistência, a direção e o sentido da resistência é sempre acompanhando o cabo. Então, como a gente vê aqui, pode executar o exercício aí, Caio. Sempre acompanhando o cabo, sempre na direção e sentido do cabo. Então, nesse caso aqui, a resistência se encontra para baixo, um pouco oblíqua, praticamente verticalizada, mas ainda um pouco oblíqua, e a resistência é para baixo. Então, a resistência faz o esforço para baixo, o Caio faz o esforço para cima e a resistência faz o grau de resistência, obviamente, para baixo. Ok, Caio, tranquilo. Então, dois pontos analisados. Estabilização corporal, alguns detalhes sobre a estabilização, para que lado vai a resistência, e isso é importante, por quê? Porque agora nós vamos ver, primeiramente, as articulações dinamicamente envolvidas, e tem total atrelamento à resistência, à direção e sentido da resistência, e depois nós vamos verificar também as articulações estaticamente envolvidas no movimento e que também tem total ação atrelada ao movimento executado, tá ok? Então primeiro nós vamos ver o movimento glenumeral do Caio sendo executado. Ombro, né? Então se nós observarmos o ombro, pode executar lá, Caio. Nós temos, como eu já havia dito antes, uma abdução glenumeral. Vou fazer para essa câmera aqui de trás e vou mostrar o alinhamento do corpo do Caio, considerado aqui, e aqui o movimento do húmero. Percebam que nós estamos tendo, então, na fase concêntrica, uma abdução, na fase excêntrica, uma adução. O Caio faz força para abduzir e a resistência produz a adução. O Caio faz força para abduzir, a resistência faz força para aduzir. Então, em glenumeral, pode relaxar aí,
Esse é o movimento que está ocorrendo. E aí, como a resistência aduz e o movimento é para abduzir, nós temos que interpretar aí que nós temos então um trabalho de deltoide para abduzir e do supraespinhal, componente do manguito rotador, que também é abdutor glenumeral. Se nós observarmos ainda, vai lá, Caíso, nós temos uma flexão de cotovelo também sendo executada. Deixa eu colocar aqui. Vai lá, Caíso. Movimento de flexão do cotovelo sendo executado. Mas essa flexão do cotovelo, por nós temos aqui uma cadeia cinética mista entre fechada e aberta, ela, em maioria das vezes, se o foco do cais for abduzir glenumeral, o trabalho de cotovelo vai ser praticamente passivo nessa execução, desde que ele consiga focar bem em glenumeral. Mas considerando ainda que ele não consiga fazer essa execução, está havendo uma extensão do cotovelo produzido pela resistência e uma flexão do cotovelo produzido ou de forma passiva, até pela abdução, que quando ele abduz aqui o cotovelo obrigatoriamente terá que flexionar, ou um esforço muscular atrelado a essa flexão do cotovelo. Então, os músculos flexores do cotovelo terão que agir. Bíceps braquial, braquial e um pouco de bráquio radial também nessa posição da pegada, que são os três principais flexores do cotovelo. Então, deltoide, supraespinhal, basicamente. Se o enfoque for feito só em glenumeral, o caius abduziu, ao abduzir a flexão do cotovelo é passiva, não tem esse acionamento tão pesado dos flexores do cotovelo. Não sendo feito isso, será acionado os flexores do cotovelo, pode relaxar, Caius, bíceps braquial, braquial e um pouco de bráquio radial. Então, um exercício biarticular sendo executado, glenumeral e cotovelo. Mas ainda dinamicamente envolvido, tendo encurtamento e alongamento das fibras musculares, tem um movimento de escápula, que antes nós havíamos mostrado. Vamos lá, Caio, vou pegar na câmera de trás aqui, e eu vou posicionar minhas mãos sobre a escápula, tu vais executar o exercício. Rotação superior ou lateral, rotação inferior ou medial. Então as escápulas acompanham. Fase concêntrica, o esforço das escápulas para fazer a rotação superior, fase excêntrica, a resistência gera a rotação medial ou rotação inferior das escápulas. Então, rotação superior, rotação inferior. Então, o esforço é para executar a rotação superior. Ok, Caio, relaxou. Então, nós vamos em cinesiologia e observamos quais são os músculos rotadores laterais, rotadores superiores da escápula. Trapézio, na sua porção superior e inferior, trapézio em sua porção superior e inferior, mais serrátil anterior, são músculos rotadores laterais que trabalham dinamicamente para produzir um movimento, encurtando e excentricamente freando a rotação medial. Assim como todos os outros músculos que eu descrevi até então. Fazem na fase concêntrica um encurtamento, produzem um movimento e na fase excêntrica freiam o movimento, fazem uma contração alongando sob tensão, fazendo um freio excêntrico do movimento. Isso vale para deltoide, vale para supraespinhal. Se houver uma movimentação forte de cotovelo, vale para os flexores do cotovelo que eu descrevi e vale para trapézio superior, trapézio inferior e serrátil anterior nas escápulas. Beleza, Caio? Esse é o trabalho dinâmico. Essas são as articulações dinamicamente envolvidas no exercício de remada aqui na polia baixa. Então, cotovelo, glenumeral e escápula, né? Escápulo-torácica, articulação escápulo-torácica. Agora, nós vamos passar para o quarto item, estabilização, resistência, articulações dinamicamente envolvidas, articulações estaticamente envolvidas que têm tendência de movimento e que o Caio tem que bloquear essas tendências de movimento com contrações isométricas. Então, vamos começar a mostrar aí, Caio, as tendências de movimento. Então, se nós observarmos agora ainda em glenumeral e escápula, nós temos que observar que o cabo está sempre puxando, tracionando para baixo. Eleva as tuas escápulas lá, Caio. Eleva o ombro. Percebam que elevou, contrariamente ao esforço do cabo, baixa, isso. Esforço para cima, vai, isso. Percebam que elevou para baixo, libera, para cima, esforço para elevar, para baixo. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Que existe uma tendência de depressão escapular que o Caio tem que posicionar os ombros adequados, ele tem que colocar em neutro e travar em neutro essa posição. Contra uma tendência do cabo, deixa eu descer, de depressão escapular. Percebam minhas mãos, mais uma vez, elevou, mais uma vez deprimiu, eleva, mesmo exagerando um pouco para nós podermos perceber. Isso. Então o cabo, ele gera uma tendência de depressão escapular. Para isso,
Em cinesiologia nós temos que perceber quais são os músculos elevadores da escápula que irão trabalhar de forma isométrica para manter essas escápulas posicionadas adequadamente, impedindo a depressão que o cabo tende a fazer. Elevador da escápula, obviamente, mais o trapézio superior, que já era acionado para fazer a rotação lateral, também é acionado para a manutenção das escápulas, evitando a sua depressão causada pela resistência, pelo cabo. Agora nós vamos ver coluna vertebral. Aqui o Caio está com o alinhamento da coluna vertebral. E agora, Caio, travando e estabilizando a escápula, não vai movimentar a escápula, vai movimentar a coluna vertebral. Percebam que o cabo vai descer. Vai lá. Coluna. Isso. Percebam que o Caio perdeu completamente o alinhamento da coluna e percebam que o cabo desceu. Esse é um movimento que o cabo tende a fazer. Volta para a posição. Contrário ao movimento do cabo, o Caio alinhou a coluna vertebral. Nós enxergamos agora a lordose lombar, a lordose cervical e a cifose torácica. E, contrário ao movimento do cabo, ele mantém essa posição. Então, a tendência do cabo na coluna vertebral também é de flexão tóraco-lombar. E, para se evitar essa flexão tóraco-lombar, eretores da coluna, multifídios, né? Interespinhais, mais quadrado lombar, mantém essa posição. Caio, vamos manter bem o teu alinhamento da coluna e vamos ver no quadril o que acontece. Percebam, mantém bem o alinhamento da coluna. Isso. Então há uma flexão do quadril, percebam que baixou a barra, o cabo fez o seu movimento, volta, mantendo a posição da coluna, contrário ao movimento causado pelo cabo, a resistência causada pelo cabo, o Caio voltou para uma posição de quadril em extensão ou um certo grau de extensão. Então, os músculos extensores do quadril, glúteo máximo e isquiotibiais, também são acionados isometricamente para manter a posição. Eretores da coluna bloqueiam a tendência de movimento na coluna, glúteo máximo e isquiotibiais bloqueiam a tendência de movimento no quadril, músculos estabilizadores. E, Caio, para a gente fechar mostrando que o peso vai descer, que o cabo vai ir, vai produzir o seu movimento lá no joelho, né? Percebam que ele, mantendo a curvatura da coluna, mantendo a estabilização da escápula, mantendo o posicionamento corporal, há uma flexão do quadril e flexão do joelho, nesse caso. Então, há uma tendência do cabo de flexionar o joelho. Volta, Caio. Isso. Vai de novo lá. Percebam como a barra vai descer, o cabo vai fazer o seu movimento e há uma flexão do joelho. Volta e eu estou mantendo, nós estamos mantendo a coluna vertebral. Então, uma última tendência de movimento é no joelho, fazer uma flexão do joelho. E aí quem vai impedir é o extensor do joelho, quadríceps. Pode relaxar com isso. Então nós percebemos com essa análise que há uma tendência de flexão do joelho, bloqueada pelo quadríceps. Há uma tendência de flexão do quadril, bloqueada por glúteo máximo e isquiotibiais. Há uma tendência de flexão da coluna vertebral, bloqueada por eretores da coluna, quadrado lombar. Músculos mais profundos da coluna vertebral, que também são extensores, também entram em isometria e bloqueiam. E há uma tendência de depressão escapular, que tem que ser colocado em neutro e bloqueada essa escápula durante o movimento. Evidentemente que o movimento de abdução vai gerar uma rotação superior, por isso é uma atuação dinâmica. Mas há uma tendência de movimento de deprimir as escápulas, ao segurar a barra, essa tendência de movimento de deprimir, que também tem que ser bloqueada. Então nós observamos que esse exercício ele é biarticular ou triarticular, se considerarmos a articulação escápulo-torácica, cotovelo, glenomeral, escápulo-torácica. Então ele é multiarticular, envolve vários músculos dinâmicos para produzir o movimento da remada e para estabilizar também envolve vários músculos. Também temos várias regiões, articulações que apresentam tendências de movimento que devem ser bloqueadas e nós acabamos de discutir. Então percebam que o envolvimento muscular para se fazer uma remada baixa é um envolvimento muscular significativo, ou estabilizando ou trabalhando dinamicamente. Então se nós pensarmos num exercício que tem um bom recrutamento de músculos, um bom acionamento muscular e com isso possa ter com uma quilagem elevada um bom gasto calórico, visando aí um EPOC mais intenso no futuro, ou um gasto energético de treino pesado, esse exercício ele entra nessa lógica, porque ele não isola, ele pelo contrário, ele trabalha vários grupos dinâmicos e estabilizadores. Com isso potencializa o gasto calórico da sessão e dependendo da quilagem da intensidade do treinamento também contribui para um EPOC mais intenso pós-exercício físico. Então são algumas repercussões
que podemos raciocinar a partir da análise muscular dos exercícios que nós acabamos de fazer. Tá ok, pessoal? O Caio, como vocês viram, teve que baixar a quilagem, porque o rapaz está fraco, está destreinado. Não, mas foi só uma placa. Né? Foi só uma placa, né? Tô vendo, foi só uma placa. Se nós trabalhássemos com a quilagem anterior, iria fadigar no meio do trabalho. Não, estou brincando contigo, porque realmente tem que repetir, parar, associar um movimento. Fica difícil com um peso mais alto e a gente faz esse peso mais leve aí. E eu pego no pé do Caio também, porque o cara treina direto, então a gente cobra um pouquinho do rapaz, né? Nosso modelo do treino e foco. Ô Caio, mas eu acho que era isso, né? Acho que passamos aí informação pessoal, tentamos aí detalhar a análise muscular da remada e acho que foi feito a contento. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem mais um vídeo de análise muscular dos exercícios TRP. Tá ok? Um abração. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.